A gente chega a uma certa idade em que o mundo encolhe. O meu, por exemplo, hoje tem as dimensões exatas deste apartamento, com uma varanda para a rua e um olho mágico que me mostra o corredor. Aprendi a conhecer a vida dos meus vizinhos pelos sons. Sei que o seu Osvaldo do 404 acorda com o galo para passear com o cachorro, que a família do 304 briga por causa de futebol aos domingos, e que a dona Lourdes do 201 faz uma faxina barulhenta toda sexta-feira. Eu conhecia a sinfonia do meu andar. Mas, há um mês, uma nova nota foi adicionada: o silêncio. O apartamento 302, que ficou vazio desde que a pobre dona Amélia se foi ocupado. A mudança foi estranha, noturna. Ouvi os baques surdos dos móveis, mas nunca a voz de quem chegava. Nenhuma apresentação, nenhum bom dia no elevador. A porta, que antes vivia entreaberta, com a Amélia sempre pronta para uma conversa, agora permanece hermeticamente fechada. A nova moradora é um fantasma. Pelo que pude espiar pela janela, no dia em que o caminhão parou, é uma moça, jovem, talvez com seus 20 e poucos anos. Cabelos escuros e longos. Foi só uma imagem fugaz, uma silhueta contra a luz da tarde. Depois disso, nada. As luzes se acendem à noite, às vezes ouço o som baixo de uma música melancólica, mas ela não recebe visitas, não parece sair para trabalhar. As compras chegam por aplicativo, deixadas na porta pelo entregador. Ela espera o corredor ficar vazio para então abrir a porta, pegar a sacola e se fechar novamente em sua concha. No começo era só curiosidade de velha, admito. Mas a curiosidade deu lugar a uma inquietação que me apertava o peito. Eu conheço bem a anatomia da solidão. Sei como as paredes do apartamento podem, aos poucos, se tornar as paredes do nosso próprio mundo. Vejo naquela porta fechada um espelho dos meus próprios dias, preenchidos apenas pelas lembranças do meu Antônio e pelas ligações dos netos que vivem tão longe. Hoje, fiz um bolo de fubá com goiabada, o preferido do meu marido. O cheiro se espalhou pela casa e, sem que eu planejasse, me vi partindo um pedaço generoso, colocando-o em um pires bonito. Escrevi um bilhete com a letra trêmula: para adoçar a nova casa. Seja bem-vinda. Com carinho, Elvira, sua vizinha do 301. Fui até a porta dela, o coração um pouco acelerado como uma criança fazendo uma travessura. Deixei o prato no capacho. Um pequeno gesto, uma ponte frágil sobre um abismo de silêncio. Passei o resto daquela tarde numa agitação boba, como uma adolescente esperando um telefonema. A cada ruído no corredor, meu coração dava um pulo e eu corria para o olho mágico. Finalmente, perto do anoitecer, vi a maçaneta do 302 girar lentamente. A porta se abriu apenas uma fresta, o suficiente para que uma mão pálida e de dedos finos surgisse e puxasse o prato para dentro. A porta se fechou. Foi só isso. Nenhuma palavra, nenhum rosto que passasse pela fresta. Senti uma pontada de decepção, mas também um calorzinho. O bolo havia sido aceito. Na manhã seguinte, ao abrir a porta para pegar o jornal, encontrei meu pires sobre o capacho, limpo, impecavelmente lavado. E em cima dele, uma pequena surpresa: um passarinho de origami, dobrado com uma perfeição incrível a partir de um guardanapo de papel. Fiquei encantada. Peguei a pequena obra de arte e a coloquei na estante da sala ao lado da foto do meu Antônio. Ele teria gostado. Era uma resposta, um obrigada silencioso, na mesma língua que o havia usado. Os dias seguiram nesse ritmo mudo. Eu não a via, mas sentia sua presença. Às vezes o cheiro de incenso adocicado vinha por baixo da porta dela. Outras vezes ouvia o dedilhar de um violão, uma melodia triste que parecia se desfazer no ar. Minha curiosidade se aprofundava em uma genuína preocupação. Quem era aquela menina que se comunicava com o mundo através de origamis e acordes melancólicos? Durante minhas conversas semanais com meu filho pelo vídeo, eu ensaiava contar a ele, mas desistia. Está tudo bem por aqui, meu querido. As plantas estão bonitas, o tempo está agradável.
Contar sobre a vizinha seria admitir em voz alta o tamanho da minha própria solidão, o quanto a existência daquela moça havia se tornado o centro dos meus dias. Decidi dar um passo adiante. Fui à minha estante, empoeirada de tempo e memórias, e peguei um exemplar antigo de Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. Era um livro que tinha me transformado na juventude. Embrulhei-o em papel de seda e o deixei na porta dela com um bilhete ainda mais simples que o primeiro. Pensei que talvez gostasse. Eu vira. A resposta a esse gesto veio de uma forma que eu não esperava. Naquela mesma noite, fui acordada por um som. Um som que conheço bem, que já foi meu companheiro em muitas madrugadas depois que Antônio se foi. Era o som de um choro, abafado, contido, mas inconfundível. Vinha do 302. Encostei o ouvido na parede fria que nos separava e meu coração se partiu. A menina estava chorando. Uma tristeza profunda, cortante, que atravessava o concreto e me atingia em cheio. Fiquei ali, em pé no escuro do meu quarto, dividida entre o impulso de bater na porta dela e o respeito pela sua dor reclusa. O que eu diria? O que uma velha que mal conhece a vida poderia oferecer além de palavras gastas? Não fiz nada. Voltei para a cama com o choro dela ecoando em minha alma. Na manhã seguinte, com os olhos pesados de uma noite mal dormida, olhei pelo olho mágico. O livro não estava mais lá. Ele havia sido aceito. Mas agora, meus pequenos gestos não pareciam mais suficientes. Aquele choro havia mudado tudo. Havia uma dor real trancada naquele apartamento. E a minha solidão, de repente, pareceu pequena perto dela. O choro que eu vi naquela noite mudou a dinâmica do meu silêncio. Não era mais sobre curiosidade ou sobre preencher meus próprios vazios. Era sobre a dor palpável de alguém que estava a poucos metros de mim, sofrendo sozinha. A solidão é um bicho que conheço, mas o desespero é outro, mais voraz. Por 2 dias me contive. Respeitei a porta fechada, a muralha que ela erguia ao seu redor. Mas, no 3º dia, o cheiro de alecrim da minha cozinha me deu uma ideia. Ou talvez uma desculpa. Preparei uma canja de galinha, daquelas que minha mãe dizia curar até a alma quebrada. O vapor perfumado encheu meu apartamento com memórias de quando eu cuidava dos meus filhos gripados, do meu Antônio em seus últimos meses. Era uma comida que significava cuidado, afeto. Coloquei uma porção generosa em uma tigela. Respirei fundo e fiz o que vinha adiando. Atravessei o corredor e, em vez de deixar a oferenda no chão, bati na porta. 2 batidas leves que soaram como trovões no silêncio do andar. Esperei. 1 minuto que parecia uma vida. Nenhum som. Meu impulso era virar as costas e fugir, deixar a tigela ali e me esconder na segurança do meu apartamento. Mas o eco daquele choro me manteve firme. Quando eu já estava prestes a desistir, ouvi o som de uma corrente sendo arrastada. A porta se abriu, mas apenas uma fresta, presa pela corrente de segurança. Naquele espaço estreito, vi pela primeira vez um fragmento do rosto dela. Um olho imensamente azul e inchado de tanto chorar me encarou. A pele era de uma palidez quase translúcida. Desculpe o incômodo, minha querida. Minha voz saiu um pouco trêmula. Eu ouvi que você não parecia muito bem outro dia. Fiz uma canja. Dizem que faz bem para a alma. O olho azul piscou. A boca, que eu mal via, se moveu. Não precisava, ela sussurrou. A voz era frágil como uma folha seca. Claro que precisava. Insisti, com uma firmeza que me surpreendeu. Ninguém deveria chorar sozinho. Estendi a tigela fumegante para a fresta. Por um instante, ela apenas olhou, o olhar perdido entre a tigela e meu rosto. Havia uma hesitação, uma desconfiança, mas também uma exaustão tão profunda que parecia ter vencido todas as suas defesas. Devagar, ela tirou a corrente, abriu a porta o suficiente para que seu braço passasse e pegou a tigela. Nossas mãos se roçaram por uma fração de segundo. A pele dela era fria. Obrigada, ela disse.
e fechou a porta. Voltei para o meu apartamento com o coração aos pulos. Eu tinha visto um pedaço dela. A dor dela agora tinha um rosto, ou pelo menos um olho. Nos dias que se seguiram, um novo detalhe se revelou. Fui regar minhas samambaias na varanda e notei que a janela da sala dela, que dava para os fundos, estava com a cortina um pouco aberta. Lá dentro, sobre um cavalete, havia uma tela. E o que vi me tirou o fôlego. Era uma pintura, mas não de paisagens ou flores. Eram borrões de cores escuras, um caos de traços agressivos, um turbilhão de angústia. Era a imagem exata do choro que eu tinha ouvido. A menina era uma artista, e sua arte, aquele grito na tela, me dizia mais sobre sua alma do que qualquer conversa faria. A minha preocupação se transformou em uma missão silenciosa. Eu não queria invadir seu mundo, queria apenas lhe oferecer as ferramentas para colorir a escuridão dele. Pedi para o meu neto, em uma de nossas conversas, que me ensinasse a comprar coisas pela internet. Com a paciência de um anjo, ele me guiou pelo processo. Minha primeira compra foi modesta, mas cheia de intenção. Uma única bisnaga de tinta a óleo de uma marca boa. A cor era azul celeste, um tom vibrante, cheio de luz e promessa de céu aberto. Deixei o pequeno pacote na porta dela, com um bilhete. Vi um pouco da sua arte pela janela. Você tem um grande talento. Pensei que talvez precisasse de um pouco de azul para o seu céu. Com carinho, Elvira. Esse gesto eu senti que era mais arriscado. Eu estava admitindo que a observava, que havia espiado um pedaço de sua intimidade. Temi que ela se sentisse invadida, que recuasse e fechasse a cortina para sempre. Mas a solidão, às vezes, nos torna mais corajosos do que prudentes. A reação dela não veio na forma de um origami ou de um bilhete, veio em carne e osso. No fim da tarde, eu desci para verificar minha caixa de correio. Quando o elevador apitou e abriu a torta no térreo, meu coração deu um salto. Ela estava lá dentro, encolhida em um canto, vestindo um casaco grande demais para o seu corpo miúdo, mesmo no calor. Era a primeira vez que a via por inteiro. O rosto era fino, delicado, mas marcado por olheiras profundas que contrastavam com o azul intenso dos olhos. Ficamos ali, por um instante em um silêncio, suspenso. Ela segurava um saco de lixo e na outra mão, quase escondida, a pequena bisnaga de tinta azul. Ela não me encarou diretamente. Seus olhos focaram em algum ponto perto dos meus ombros. "Obrigada. Pela tinta", ela murmurou, a voz tão baixa que quase fui engolida pelo som do elevador. Eu sorri, o sorriso mais gentil que eu tinha. "Imagine, minha querida, é um prazer." Não fiz perguntas. Não comentei sobre sua saída rara. Apenas entrei no elevador com ela, peguei minhas cartas e voltamos a subir, juntas, naquele silêncio que agora não era mais de estranhamento, mas de entendimento mútuo. Quando a porta se abriu no nosso andar, ela correu para o apartamento dela como um bichinho assustado. Mas antes de fechar a porta, ela olhou para trás, por cima do ombro, e me deu um quase sorriso. Foi o suficiente. A vida parecia ter encontrado um novo e delicado ritmo. Mas a tranquilidade foi quebrada alguns dias depois. Eu estava na minha janela, cuidando dos meus gerânios, quando um carro preto e caro parou do outro lado da rua. Um homem de terno, mais velho, desceu. Ele não entrou no prédio. Apenas ficou ali, parado na calçada, olhando fixamente para cima, para a direção das nossas janelas. Havia uma dureza em sua postura, uma impaciência raivosa em seu rosto. Ele ficou assim por uns 5 minutos, como um predador estudando a presa. Depois, entrou no carro e foi embora. Não sei quem era, mas o ar ficou pesado depois que ele se foi. Meu instinto me disse, com uma certeza que me gelou os ossos, que a dor da menina do 302 tinha um nome. E talvez aquele nome tivesse acabado de estacionar na nossa rua. Naquela noite, olhei para a janela dela. A cortina estava um pouco aberta, como de costume, e no cavalete havia uma nova pintura. Ainda era um caos de sombras, mas no centro da escuridão havia uma mancha vibrante de azul celeste. Uma pequena janela de céu se abrindo no meio da tempestade. Ela tinha usado a minha tinta, e eu senti que nossa aliança silenciosa havia sido selada. Eu não estava apenas deixando presentes na porta dela. Eu estava, de alguma forma, ajudando-a a pintar seu próprio céu. A mancha de azul no meio da escuridão da tela dela se tornou meu farol.
Era a prova de que a luz, por menor que fosse, podia existir. Por uma semana vivemos nessa paz silenciosa. Eu regava meus gerânios, ela pintava suas telas e trocávamos um aceno de cabeça tímido quando nos cruzávamos no corredor, o que começou a acontecer com um pouco mais de frequência. Eram saídas rápidas, quase fugas, mas era um progresso. A porta do 302 já não parecia mais a de uma tumba, mas a de um casulo. A paz, no entanto, é uma coisa frágil. E a tempestade que eu havia pressentido finalmente chegou. Numa tarde de terça-feira, eu voltava da padaria quando vi o carro preto parado novamente. Desta vez, um homem de terno, o pai dela, não estava apenas observando. Ele estava na portaria, discutindo asperamente com o seu Jorge, nosso porteiro. "Eu exijo ver a minha filha. O senhor não pode me impedir." A voz dele era um trovão contido, acostumada a dar ordens e a ser obedecida. "Senhor, as regras são claras. Sem autorização da moradora, ninguém sobe", respondeu seu Jorge, visivelmente intimidado, mas mantendo a firmeza. "Ela é minha filha, Luna. Diga a ela que o pai dela, Arthur, está aqui e que essa palhaçada de se esconder acabou." Ele esbravejou, batendo com um nó dos dedos no vidro da portaria. Nuna. Nome bonito, que combinava com a luz pálida que ela parecia carregar. Arthur. Um nome duro que parecia combinar com a tempestade que ele trazia. Fiquei paralisada atrás de uma pilastra, o coração apertado de medo por ela. Após mais alguns minutos de ameaças vazias, Arthur bufou de raiva, entrou em seu carro e partiu, deixando um rastro de tensão no ar. Subi correndo, o pão esquecido na sacola. Ao chegar no nosso andar, ouvi o que temia. Um barulho vindo do apartamento dela. O som arrastado de um móvel pesado. Ela estava bloqueando a porta. O pânico dela era palpável. Sem pensar duas vezes, bati na madeira. "Luna, querida, sou eu. Elvira." Falei a voz mais calma que consegui. Ele já foi embora. O porteiro foi muito firme. Ele não entrou. "Você está segura?" O som lá dentro cessou. Ouvi uma respiração ofegante perto da porta. E então, a voz dela, quebrada pelo terror. "Ele vai voltar. Ele sempre volta." Aquela frase me disse tudo. Não era um desentendimento familiar. Era um cerco. Aquela menina vivia sitiada pelo próprio pai. Fiquei ali, com a mão espalmada na porta dela, como se pudesse transmitir alguma força através da madeira. "Enquanto eu estiver aqui, ele não vai te fazer mal. Prometi. Mais para mim mesma do que para ela." Naquela noite, meu filho ligou. "Tudo bem, mãe? A senhora parece preocupada." Quase contei. Quase pedi ajuda, conselho, mas me contive. Ele me diria para não me meter, para chamar a polícia, para me afastar de problemas que não eram meus. E talvez ele estivesse certo, mas olhando para a porta do 302, eu sabia que já era tarde demais. O problema daquela menina, de alguma forma, já tinha se tornado meu também. Antes de dormir, notei um pedaço de papel que havia sido deslizado por debaixo da minha porta. Não era um origami nem um bilhete, era um desenho, um esboço a carvão, feito com um traço delicado e preciso. Era um dos meus pés de gerânio, com um pequeno passarinho pousado em uma das folhas. A perspectiva era claramente a da janela dela, olhando para minha varanda. Abaixo do desenho, uma única palavra: obrigada. As lágrimas vieram sem que eu pudesse contê-las. Ela não estava agradecendo pela tinta ou pela canja. Estava agradecendo pelo refúgio, pela promessa que fiz através da porta. Naquele desenho eu entendi. Para ela, eu não era apenas a vizinha. Eu era o gerânio, que florescia do lado de fora da sua janela fechada. Eu era a promessa de vida, e eu não podia falhar com ela. O desenho do passarinho no gerânio ficou na minha mesa de cabeceira. Todas as manhãs era a primeira coisa que eu via. Era um lembrete, uma promessa. Aquele pedaço de papel me deu a coragem que me faltava. O medo que eu sentia de invadir o espaço dela foi substituído por uma necessidade de dizer com todas as letras que ela não estava sozinha. E como doa mineira que sou, a melhor forma que conheço de dizer eu me importo é com pão de queijo.
Numa manhã de sábado, a casa se encheu com aquele cheiro inconfundível de queijo e polvilho. Coloquei uma dúzia deles, quentinhos, numa cesta de vime forrada com um pano de prato bordado. Um dos últimos que fiz com a vista d'água. Fui até a porta dela, meu coração novamente naquele ritmo de galope adolescente. Bati. Desta vez não precisei esperar muito. Ouvi a corrência ser retirada e a porta se abriu por completo. Luna estava ali, com os mesmos olhos azuis cansados, mas com algo diferente no rosto. Menos medo, talvez. Ela olhou para a cesta na minha mão e um fantasma de sorriso tocou seus lábios. "Fiz pão de queijo", eu disse, simplesmente. Não se pode comer pão de queijo sozinha. Ela ficou parada por um instante e então fez algo que eu não esperava. Deu um passo para trás e abriu a porta, me convidando a entrar. O apartamento dela era o oposto do meu. O meu era cheio de móveis, de fotos, de uma vida inteira de bibelôs e lembranças. O dela era um deserto. Quase não havia mobília. Um colchão no chão do quarto, uma mesinha na cozinha. A sala era dominada por telas e material de pintura. Telas escuras, atormentadas, encostadas em todas as paredes. Era como entrar na mente dela. Um lugar de vastos espaços vazios, pontuados por explosões de dor e cor. "Seu desenho é lindo, querida", eu disse enquanto ela colocava os pães de queijo num prato. "Você tem mãos de anjo." "Não é nada", ela sussurrou sem jeito. "Eu gosto de observar seus gerânios. Eles são constantes." Sentamos à mesinha da cozinha, comendo em um silêncio que não era desconfortável. Para preenchê-lo, comecei a falar. Falei do meu Antônio, de como ele sempre queimava a primeira fornada de pão de queijo. Falei dos meus filhos espalhados pelo Brasil, da saudade que sentia. Não fiz perguntas sobre ela. Apenas ofereci a ela pedaços da minha história, da minha vida, da minha própria solidão. Ela ouvia atentamente, os olhos fixos na xícara de café que eu tinha aceitado. Em um momento, ela me interrompeu. "Vocês ficaram juntos por muito tempo?" perguntou, a voz pouco mais que um murmúrio. 52 anos, respondi, e a memória me trouxe um sorriso triste. Uma vida inteira, e mesmo assim parece que foi pouco. Ficamos ali por quase 1 hora. Quando me levantei para ir embora, meu olhar pousou em uma tela grande no canto da sala, coberta por um lençol branco. Era a única que estava escondida. Luna seguiu meu olhar. "Era da minha mãe", disse ela, e o tom de sua voz revelou um universo de dor. Ela também pintava. O uso do verbo no passado me disse muito mais do que ela imaginava. A ferida ali era antiga, profunda. O pai, a mãe pintora que não estava mais lá. As peças do quebra-cabeça eram mais tristes do que eu podia supor. Ao sair, me senti exausta, como se tivesse carregado um peso enorme. Eu tinha entrado no mundo dela e ele era mais frágil e doloroso do que eu imaginava. O meu dilema agora era outro. Eu a via não mais como uma menina misteriosa, mas quase como uma neta. A vontade de proteger, de resolver, de afastar aquele pai e aquela dor era imensa. Mas eu sabia que não podia. Seria me tornar outra força controladora em sua vida. Meu papel não era o de ser sua salvadora. Era ser o gerânio na janela. Constante, presente, e torcer para que um dia ela encontrasse em si mesma força para pintar o próprio céu. A nossa rotina se tornou a coisa mais preciosa do mundo. Um pão de queijo levado numa manhã, um livro devolvido com um novo origami dentro, um breve encontro no corredor onde trocávamos sorrisos em vez de palavras. Eu a via na janela, às vezes, observando meus gerânios, e sentia que, de alguma forma, eu era a prova viva de que o mundo do lado de fora do seu apartamento nem sempre era um lugar assustador. Mas a paz que construímos era de vidro, e o martelo veio na forma do pai dela. Eu o encontrei na porta do prédio, quando voltava da minha caminhada. Ele me esperava. O sorriso em seu rosto era polido, ensaiado, mas não alcançava os olhos frios. "Dona Elvira, presumo?" ele disse, a voz aveludada. "Sou Arthur, o pai da Luna. Queria agradecer pessoalmente pela sua gentileza com minha filha." Fiquei em silêncio, o coração cauteloso. "Mas," ele continuou, o tom mudando sutilmente,
Temo que a sua bondade esteja sendo mal interpretada por ela. Luna não está bem. Ela precisa de tratamento, da família. E o seu apoio a esse isolamento todo está piorando as coisas. Ela me parece uma moça que só precisa de um pouco de paz, respondi, a voz mais firme do que eu esperava. O verniz dele rachou. Paz, ele rosnou, a voz baixa e ameaçadora. Ela está doente, como a mãe dela era. A senhora é uma velha, sozinha, que não entende de nada. Se quer mesmo ajudar, use essa sua influência de boa vizinha e a convença a abrir a porta para mim. Ou a senhora será responsável pelo que acontecer. A ameaça ficou suspensa no ar entre nós. Ele me deu as costas e foi embora, me deixando com um gosto amargo de medo e raiva na boca. Subi para o meu andar com o corpo tremendo. O que eu temia era verdade. Ele não era um pai preocupado. Era um carcereiro. E agora ele me via como uma cúmplice da fuga de sua prisioneira. Ao chegar no corredor, vi um envelope branco, oficial, enfiado por debaixo da porta do 302. A arma dele não era só a intimidação, era a burocracia. Bati na porta de Luna. Querida, sou eu. Acredito que seu pai deixou uma carta para você. Ela abriu a porta, o rosto pálido. Ao ver o envelope no chão, todo o sangue pareceu fugir de seu corpo. Ela o pegou com as mãos trêmulas, como se segurasse uma serpente. Abriu o lacre, os olhos correndo pelas linhas de texto formal. Eu a vi murchar, as pernas cederem. Consegui ampará-la antes que caísse, levando-a para dentro, para o chão daquela sala vazia. O papel caiu de sua mão. Era uma notificação judicial, um pedido de interdição. Arthur estava tentando declará-la legalmente incapaz de gerir a própria vida. O motivo alegado: instabilidade mental e emocional, a mesma doença da mãe. O objetivo era claro: assumir o controle total sobre ela e, consequentemente, sobre o que quer que a mãe dela houvesse deixado. E então, ela se quebrou. O choro que eu antes só ouvia através da parede, agora irrompeu, um soluço de desespero que parecia vir do fundo de sua alma. Ela se agarrou a mim, o corpo sacudindo. Ele não vai parar, ela soluçou contra o meu ombro. Foi assim com a minha mãe. Ele a chamava de louca, a trancava, dizia que a arte dela era um sintoma. Ele queria os quadros dela, a herança dela. Ele a esvaziou por dentro até não sobrar mais nada. Agora ele quer fazer o mesmo comigo. Ele quer a minha arte. Ele não vai parar até eu me tornar um fantasma como ela. Ali, no chão daquele apartamento frio, abraçando aquela menina pássaro de asas quebradas, eu entendi tudo. A reclusão não era a doença, era a cura. Era a única forma que ela encontrou de se proteger do monstro. E ele, não satisfeito em ter destruído a mãe, agora vinha para devorar a filha. A minha indecisão, meu dilema sobre me meter ou não na ação, evaporou. A raiva tomou seu lugar, uma fúria fria e protetora. Ele não ia tocar na minha menina. Eu não era uma heroína nem uma salvadora, era só uma velha. Mas ele ia descobrir que até a mais tranquila das senhoras, quando encurralada, aprende a lutar. Segurei Luna em meus braços até o soluço se transformar em um cansaço trêmulo. Fiz um chá de camomila forte e a fiz beber. Sentadas à mesinha da cozinha, com a notificação judicial entre nós como uma bomba desarmada, o pânico dela deu lugar a uma resignação apática. Não há o que fazer, ela sussurrou. Ele sempre consegue o que quer. Não desta vez, eu disse, e a dureza na minha voz surpreendeu a mim mesma. Desta vez, ele não está lidando com uma menina assustada e sozinha. Ele está lidando com duas. Peguei meu telefone. Por anos, eu evitei preocupar meus filhos com meus pequenos problemas. Mas aquilo não era um problema pequeno. Disquei o número de Mateus, meu filho mais velho. Mãe, aconteceu alguma coisa? Ele atendeu, a preocupação imediata na voz. Pela primeira vez, eu não disse, está tudo bem. Aconteceu, meu filho. E eu preciso da sua ajuda, não para mim, para uma amiga. Com a voz clara e sem rodeios, contei a ele tudo. A vizinha reclusa, o pai controlador e a notificação de interdição. Ouvi a respiração dele ficar mais pesada do outro lado. Veio a reação que eu esperava. Mãe, pelo amor de Deus, isso é perigoso. Se afaste disso. Não se meta na briga dos outros. Mateus, eu interrompi.
com uma autoridade que ele não ouvia desde que era adolescente. Eu não liguei para pedir permissão. Eu já estou metida e essa menina não é os outros. Ela é a Luna e ela precisa de um advogado. Um bom. Você conhece algum? Houve um longo silêncio. Eu sabia que ele estava pesando a preocupação comigo e o respeito pela minha teimosia. Mas ele suspirou derrotado. Conheço. A doutora Sofia do meu escritório. Ela é especialista em direito de família. É uma leoa. Vou falar com ela agora mesmo e peço para ela entrar em contato com a senhora. Eu sorri. A primeira peça do nosso contra-ataque estava no lugar. Desliguei e me virei para Luna, que me olhava com os olhos arregalados. Temos uma advogada, anunciei. Agora, precisamos de provas. Seu pai a acusa de ser instável. Precisamos mostrar que você é lúcida e que ele é mal intencionado. Olhei para a tela coberta no canto da sala. Você me disse que sua mãe também pintava. Posso ver? Ela hesitou. Depois assentiu. Juntas, nós retiramos o lençol. O quadro era o oposto da arte de Luna. Era um autorretrato. O rosto de uma mulher incrivelmente parecida com Luna, mas com um sorriso triste e olhos que sabiam demais. Era uma pintura cheia de luz, mas com uma melancolia profunda. No canto inferior, quase invisível, havia uma data e um pequeno símbolo, uma clave de sol. O que isso significa? Perguntei. Luna passou os dedos pelo símbolo. Minha mãe, ela escrevia diários. Ela escondeu todos antes de adoecer. Ela me disse que os quadros dela eram um mapa. Cada símbolo corresponde a um diário, escondido em um lugar diferente. A clave de sol, ela amava música clássica. O diário deve estar na velha caixa de partituras dela. Meu coração disparou. Ali estava. O legado da mãe dela não era apenas a dor e a arte. Era a verdade. E o que tem nesses diários, querida? A história dela, disse Luna, os olhos azuis brilhando com uma nova luz, uma mistura de dor e propósito. A história de como ele a isolou, de como a controlou, de como tentou roubar a arte e a alma dela. É a prova de que a doença dela era ele. Olhei de Luna para o retrato da mãe. 2 gerações de mulheres, artistas, encurraladas pelo mesmo homem. Mas a história não ia se repetir. A mãe havia deixado o mapa. E agora, a filha, com a ajuda de uma vizinha, velha e teimosa, ia desenterrar o tesouro. A nossa missão estava clara. Não estávamos mais nos defendendo. Estávamos indo à caça. A caça pela voz perdida da mãe de Luna. O apartamento de Luna se transformou em nosso quartel-general. Com a promessa da ajuda da doutora Sofia a caminho, um novo tipo de energia tomou conta de nós. A apatia de Luna foi substituída por uma febril determinação. Ela conhecia a história por trás de cada quadro. E agora, eles não eram mais monumentos à sua dor, mas peças de um quebra-cabeça vital. A clave de sol, ela murmurou. A caixa de partituras da mamãe não está aqui. Ele revirou tudo depois que ela morreu. Ela deve ter guardado em outro lugar. Ela vasculhou uma caixa de sapatos empoeirada, cheia de pequenas lembranças que o pai deve ter considerado insignificantes. E lá no fundo, encontrou um chaveiro com uma única chave e um cartão de plástico amarelado pelo tempo. O endereço de um guarda-móveis no centro da cidade, alugado em nome de solteira de sua mãe. O plano dela era de longa data. Ela sabia que um dia sua história precisaria ser encontrada. Vamos agora, eu disse sem hesitar, antes que ele possa dar o próximo passo. Pela primeira vez, vi Luna sair de casa não como uma fugitiva, mas como uma mulher com uma missão. Chamei um táxi e durante o trajeto observei-a. Ela olhava a cidade, passando pela janela, os prédios, as pessoas, como se estivesse despertando de um longo sono. Segurei sua mão e a pele dela, embora ainda fria, não tremia mais. O guarda-móveis era um lugar sem alma, um labirinto de corredores frios e de portas de metal, cada uma escondendo uma vida em suspenso. Encontramos o número do boxes dela, 227. A chave emperrou na fechadura, enferrujada pela falta de uso. Por um momento, prendemos a respiração, com medo de que a porta não abrisse. Mas com um estalo, a tranca cedeu. O ar lá dentro era pesado,
com cheiro de poeira e tempo. Estava cheio de móveis cobertos por lençóis, caixas de livros, o cheiro de naftalina. Era o santuário da mãe dela. Em um canto estava ela, uma arca de madeira escura, entalhada para guardar partituras. Luna se ajoelhou diante dela, os dedos traçando os contornos da madeira como se pudesse sentir a presença da mãe ali. Juntas, nós a abrimos. Estava cheia de partituras de Chopin, Bach, Debussy, e no fundo, embaixo de tudo, envolto num chale de seda, estava um diário de capa de couro, o primeiro volume. Luna o pegou e o abraçou contra o peito, fechando os olhos. As lágrimas que rolaram pelo seu rosto não eram de tristeza, mas de um reencontro. Era um momento sagrado, uma vitória silenciosa. Foi quando meu telefone tocou. O som estridente quebrou o feitiço. Era a doutora Sofia. Dona Elvira, más notícias, ela disse, a voz urgente e profissional. Arthur acabou de entrar com uma petição na justiça. Ele está pedindo uma avaliação psiquiátrica compulsória para a Luna e uma ordem de busca e apreensão de todos os bens artísticos no apartamento, alegando que ela representa um risco ao patrimônio da família. O juiz pode assinar a liminar a qualquer momento. Vocês não podem voltar para o prédio. O chão pareceu sumir sobre os meus pés. O ar frio do depósito de repente ficou rarefeito. Olhei para a Luna, quem me encarava, o diário ainda contra o peito. A expressão de triunfo em seu rosto deu lugar ao medo que eu conhecia tão bem. Ele estava fechando o cerco. Ele nos encurralou. Mas o medo durou apenas um segundo. Olhei para o diário na mão dela, a arma, e para a menina à minha frente, que havia atravessado a cidade e enfrentado os fantasmas do passado. Não éramos mais presas. Ele achou que a tinha encurralado, mas ele apenas nos libertou da nossa única base. Estávamos livres para lutar. Segurei o telefone com firmeza. Doutora, estamos fora do apartamento e não vamos voltar, eu disse, minha voz soando com uma calma que eu não sentia. Nós encontramos o que precisávamos. Encontramos a voz da mãe dela. Diga-nos para onde ir. A guerra começa agora. A voz da doutora Sofia no telefone era a personificação da calma em meio ao furacão. Dona Elvira, não se preocupem. Tenho um lugar para vocês. É um apartamento pequeno que o escritório mantém para situações assim. Seguro e discreto. Estou mandando o endereço. Vão direto para lá e não falem com ninguém. Seguimos as instruções como soldados. O apartamento era impessoal, com móveis genéricos e paredes brancas, sem nenhuma história. Um não lugar. Mas para nós, era um refúgio. Era a nossa fortaleza. Naquela primeira noite, depois de pedirmos uma pizza que mal tocamos, a adrenalina da fuga deu lugar a um silêncio pesado. Luna segurava o diário da mãe dela como se fosse uma parte do seu próprio corpo. Eu sabia que para avançarmos, precisávamos olhar para trás. Quando se sentir pronta, querida, eu disse suavemente, a voz da sua mãe está aí. Precisamos ouvi-la. Ela sentiu. Sentamos lado a lado no sofá desconfortável e com as mãos ainda um pouco trêmulas, ela abriu a primeira página e começou a ler. A voz que saiu dela não era o sussurro assustado que eu conhecia. Era uma voz firme, clara, como se ela estivesse canalizando a própria mãe. E a história que emergiu daquelas páginas amareladas era devastadora. Começava como um conto de fadas. O homem charmoso e poderoso, a artista talentosa e apaixonada. Mas, aos poucos, as palavras se tornavam mais sombrias. Ele começou a criticar a arte dela, a chamá-la de sensível demais. Depois, a isolou dos amigos, da família. Cada página era um tijolo sendo assentado no muro da prisão em que ela viveu. Luna lia passagens sobre como Arthur a convenceu a colocá-lo como gestor de seus bens, como ele vendia seus quadros e lhe dava apenas uma pequena mesada, dizendo que ela não tinha cabeça para dinheiro. Líamos sobre a tristeza dela se transformando em depressão,
e como ele usou isso como prova da doença dela. O diário era a crônica da morte lenta de uma alma, perpetrada por um homem que jurou amá-la. Em um momento, a voz de Luna falhou. Ela lia um trecho em que a mãe descrevia o medo de que Arthur fizesse o mesmo com a filha. Luna desabou a chorar, e eu a abracei, chorando junto com ela, pela dor da mãe, pela dor da filha. Mas o diário não continha apenas dor, continha pistas. A mãe de Luna era meticulosa. Havia menções a um segundo diário, escondido em um lugar que ela chamava de o coração da minha primeira paisagem. E, mais importante, havia números de contas e referências a uma galeria de arte na Suíça. Era a prova que precisávamos. Na manhã seguinte, fizemos uma videochamada com a doutora Sofia. Foi Luna quem falou. Ela não era mais a menina encolhida. Com o diário da mãe aberto à sua frente, ela expôs os fatos com uma clareza e uma força que fizeram até a advogada erguer as sobrancelhas impressionada. Ela contou a história da mãe, citou trechos, apontou as pistas. A doutora Sofia ouviu tudo e, ao final, um sorriso de batalha surgiu em seu rosto. "Excelente", disse ela. "Ele acha que está caçando uma presa ferida? Mal sabe ele que entrou na jaula de uma leoa. E agora, de duas. O plano dela foi traçado ali. Nós não vamos nos defender da acusação de interdição. Vamos atacar. Vamos entrar com um processo contra ele por assédio moral e coação financeira, usando o diário como nossa principal evidência. Vamos pedir uma ordem judicial para que ele nos dê acesso aos registros financeiros e às obras da sua mãe. Vamos virar o jogo e provar que o predador, o incapaz de conviver em sociedade, é ele." Depois que a chamada terminou, uma nova atmosfera se instalou no apartamento. Não era mais um refúgio, era uma sala de guerra. Luna pegou um bloco de papel e um carvão e começou a desenhar. Ela não desenhava a escuridão. Com traços firmes, rápidos, ela desenhava o rosto da mãe. Não o retrato triste da pintura, mas um rosto sorrindo, jovem, forte. O rosto de antes da tempestade. Ela não estava mais se escondendo em sua arte. Estava lutando com ela. E eu, sentada em uma poltrona no canto, senti um orgulho tão grande que mal cabia no peito. A menina do 302 havia encontrado sua voz. E agora, o mundo inteiro iria ouvi-la. Os dias que antecederam a audiência foram um borrão de estratégia e ansiedade. Nosso refúgio se transformou em um escritório de advocacia improvisado. A doutora Sofia vinha quase todos os dias, trazendo pilhas de documentos e uma energia de batalha que nos contagiava. Ela preparava a Luna incansavelmente, não apenas sobre os fatos, mas sobre a guerra psicológica que estava por vir. "Arthur vai te provocar, Luna", ela dizia, os olhos firmes nos da minha menina. "Ele vai te chamar de instável, de confusa, de ingrata. Ele quer que você perca o controle, que chore, que grite. Você não vai dar a ele esse prazer. Você é a filha de uma artista brilhante e vai se portar com a dignidade que ele nunca teve." Enquanto a doutora Sofia afiava a espada da lei, nós buscávamos mais flechas por nosso arco. O primeiro diário era poderoso, mas a mãe de Luna mencionava outros. A pista para o segundo era o coração da minha primeira paisagem. Luna passou uma noite inteira acordada, revisitando em sua memória os quadros da mãe. De repente, ela se lembrou. Era um quadro enorme da vista da antiga casa de campo da família em Minas. E no centro da pintura havia um velho ipê amarelo. "O coração da paisagem era a árvore", disse Luna. "E debaixo dela, minha mãe enterrou uma cápsula do tempo quando eu era criança. O diário deve estar lá." A casa havia sido vendida por Arthur anos atrás. A doutora Sofia enviou um investigador particular para tentar localizar os novos proprietários e conseguir permissão para procurar. Mas era um tiro no escuro e o tempo corria contra nós. A cada dia que passava sem notícias, a tensão aumentava. Teríamos que lutar apenas com o que tínhamos.
Vi Luna travar sua própria batalha interior. Havia noites em que eu a ouvia andando de um lado para outro no quarto e sabia que os fantasmas do passado a visitavam. Mas durante o dia, ela canalizava toda a sua angústia para a arte. Ela desenhava sem parar. Desenhou retratos da mãe a partir de fotos antigas, capturando sua força, seu sorriso. Desenhou a si mesma. E eu vi, dia após dia, a imagem no papel se tornar menos assustada, mais inteira. Ela estava reconstruindo seu rosto, sua identidade, a carvão e papel, antes de ter que defendê-la perante um juiz. Na véspera da audiência, o medo finalmente transbordou. Eu não sei se consigo, Elvira, ela confessou, a voz um fiapo, os olhos cheios de pavor. Estar na mesma sala que ele, ouvir a voz dele, e se eu congelar? E se eu acreditar nas mentiras que ele vai contar? Segurei suas mãos frias entre as minhas, que já não tinham a mesma firmeza de antes. Quando meu Antônio adoeceu, comecei. Houve dias em que o medo de perdê-lo era tão grande que eu mal conseguia respirar. Eu achava que não ia aguentar. Mas a gente aguenta. O medo não vai embora, querida. A gente só aprende a caminhar com ele, um passo de cada vez. E amanhã você não vai caminhar sozinha. Eu estarei lá. Cada passo seu será um passo meu. Naquela noite, o investigador ligou. Ele encontrou a propriedade, mas os donos atuais estavam viajando, incomunicáveis. Não teríamos o segundo diário. Era um golpe, mas já não importava. Olhei para Luna, que arrumava uma roupa simples e sóbria para o dia seguinte, e vi que a prova mais importante já estava ali. Era ela. A sua lucidez, sua coragem, sua arte. Antes de nos recolhermos, ela me entregou um último desenho. Eram 2 mãos, unidas, uma com uma tela enrugada e as veias saltadas pelo tempo, a outra jovem e lisa. As nossas mãos. Para nós, ela disse com um pequeno sorriso. Guardei o desenho junto ao meu coração. A tensão era quase insuportável, um zumbido constante no ar. Mas, em meio ao medo, havia também uma calma profunda. Amanhã, a menina que se escondia no apartamento 302 ia contar a sua história. E eu estaria ao seu lado, para garantir que o mundo finalmente a escutasse. O tribunal era um lugar frio, impessoal, que cheirava a papel velho e a justiça adiada. Sentei-me no banco de madeira dura, logo atrás de Luna. Ela usava a roupa sóbria que havíamos separado, o cabelo escuro preso em um coque simples. Parecia uma rocha, mas eu segurava a mão dela por debaixo do banco e sentia o gelo e o tremor. Do outro lado da sala, Arthur parecia um rei em seu próprio feudo. O terno impecável, o advogado caro ao seu lado, o ar de superioridade de quem nunca imaginou ser contrariado. Quando seus olhos cruzaram com os de Luna, ele deu um sorriso paternal, venenoso. Vi minha menina encolher e apertei sua mão com mais força. O advogado de Arthur começou. Sua voz era macia, persuasiva. Ele pintou um quadro trágico. A esposa amada, perdida para uma terrível doença mental, e agora a filha seguindo o mesmo caminho. Usou a reclusão de Luna, sua arte sombria e perturbada, como provas de sua incapacidade. Ele descreveu Arthur como um pai exemplar, sofrendo, cujo único desejo era proteger a filha de si mesma. Cada palavra era uma facada, uma distorção cruel da verdade. Eu senti a raiva subir, mas me mantive quieta. Era o que a doutora Sofia havia dito. O palco, por enquanto, era dele. Quando chegou a vez de Luna, ela se levantou e caminhou até a tribuna. Por um instante, o pânico ameaçou dominá-la. Ela olhou para o pai e eu a vi vacilar. Então, seus olhos encontraram os meus. Eu assenti, lentamente. Você não está sozinha. Ela respirou fundo e se virou para a juíza. Sua voz, no início, era um sussurro, mas a cada palavra ganhava força. Meritíssima, meu pai afirma que eu sofro da mesma doença que a minha mãe, começou ela. Ele está certo em uma coisa. O que me aflige é o mesmo que a afligiu, mas não é uma doença. É uma pessoa. Ela ergueu o diário. A minha mãe deixou a verdade escrita.
A doença dela tinha nome e sobrenome: Arthur, um homem que confundiu amor com posse e cuidado com controle. Ela leu um trecho do diário. A sala ficou em um silêncio sepulcral enquanto a voz da mãe de Luna, através da filha, contava sobre o isolamento, o abuso psicológico, a asfixia lenta de sua aula. Em seguida, a doutora Sofia projetou em uma tela as fotos das pinturas de Luna. "O senhor chama isso de arte de uma louca?" perguntou a advogada, a voz cortante. "Eu chamo de testemunho. É a obra de uma sobrevivente, usando a única voz que lhe restava para gritar. Esta arte não prova a incapacidade dela, prova a resiliência." Foi demais para Arthur. "Isso é um circo!" ele explodiu, levantando-se de um salto. "São as fantasias de uma mulher morta e a manipulação de uma velha senil. Minha filha precisa de ajuda, não de uma plateia." Ele apontava para mim, o rosto transfigurado pela raiva. Naquele momento, ele deixou de ser o pai preocupado. Era o tirano do diário em carne e osso. A juíza o advertiu. A máscara dele havia caído. Mas o golpe de misericórdia ainda estava por vir. Um oficial de justiça entrou e entregou um envelope à doutora Sofia. Ela o abriu e eu vi um brilho de aço em seus olhos. "Meritíssima, tenho uma informação de última hora", disse ela com uma calma teatral. "O investigador que contratamos acaba de nos informar que, com a devida permissão, encontrou o segundo diário da mãe de Luna e, junto a ele, um envelope com cópias de transferências bancárias para uma conta não declarada na Suíça, totalizando um valor incompatível com o patrimônio do Sr. Arthur. Um valor, no entanto, totalmente compatível com a venda de dezenas de quadros de sua falecida esposa, que ele sempre alegou estarem guardados em segurança." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Arthur ficou branco. Não havia mais para onde fugir. Não era mais a palavra dele contra a de um diário. Era a palavra dele contra um rastro de dinheiro. Ele se sentou. Ou melhor, desabou na cadeira. Um homem subitamente velho e vazio. A juíza olhou para Luna e, pela primeira vez, vi um traço de compaixão em seu rosto severo. Luna olhou para o pai, não com ódio, mas com uma tristeza exausta. Ela estava livre. Ela virou o rosto para mim e, por cima do ombro, encontrou minha mão. Nossos dedos se entrelaçaram. A batalha havia acabado. E nós, a velha senhora do 301 e a menina artista do 302, tínhamos vencido. Não houve um momento de triunfo cinematográfico, apenas um silêncio pesado e exausto na sala do tribunal. Arthur foi escoltado para fora, não como um vilão de novela, mas como um homem de negócios que fez um mau investimento. A ruína dele foi burocrática e implacável. Com as provas dos diários e das contas na Suíça, a petição de interdição foi arquivada e se transformou em múltiplos processos contra ele. Ele perdeu o controle sobre o patrimônio da esposa, foi condenado por fraude e apropriação indébita e uma ordem de restrição permanente o baniu da vida de Luna para sempre. Ele desapareceu de nossas vidas, engolido pela máquina da justiça que ele mesmo tentou manipular. A verdadeira vitória não foi a queda dele, mas o renascimento de Luna. A volta para o apartamento foi estranha. Era o mesmo lugar, mas a atmosfera de prisão havia se dissipado. Nos meses que se seguiram, observei, com o coração cheio de um orgulho que mal cabia em mim, a transformação da minha menina. Com a ajuda da doutora Sofia, ela organizou o espólio da mãe e a primeira coisa que fez foi financiar uma pequena exposição póstuma de suas obras. A arte da mãe de Luna, antes refém da ganância do marido, finalmente encontrou a luz e o reconhecimento. A arte de Luna também mudou. A escuridão ainda estava lá, mas não era mais um grito de desespero. Era uma paisagem, uma memória que ela podia visitar, mas não mais morar. Começaram a surgir cores em suas telas. O azul que eu lhe dei, o verde das minhas samambaias, o amarelo vibrante dos ipês que floresciam na nossa rua. Aos poucos, a porta do 302 começou a ficar entreaberta. O som de violão que eu ouvia não era mais melancólico, mas esperançoso. Minha vida também se transformou.
O mundo que havia encolhido voltou a se expandir e seu novo centro era a nossa amizade. Nossa comunicação evoluiu dos bilhetes para os cafés na minha cozinha. Ela me mostrava seus novos quadros, eu lhe contava as histórias do meu Antônio. Ela se tornou a neta que eu não tinha por perto. E eu, talvez, a avó que ela precisava. Não preenchi o vazio da família que ela perdeu, nem ela o que eu sentia falta. Nós criamos algo novo, um laço que não era de sangue, mas de escolha. Um dia ela adotou um gatinho vira-lata, um bichinho assustado que encontrou na rua. Vê-la cuidar dele, com um carinho e uma paciência infinitas, me fez entender que o ciclo de cuidado em sua vida havia recomeçado, mas dessa vez em seus próprios termos. Hoje, 1 ano depois daquela audiência, estou na minha varanda, regando meus gerânios. A porta do apartamento 302 está aberta e de lá vem o som de Luna rindo de alguma travessura do seu gato. Daqui a pouco, ela vai aparecer na minha porta com 2 xícaras de chá e vamos nos sentar aqui, juntas, para ver o sol se pôr. Olhando para ela, vejo a artista, a sobrevivente, a mulher forte que ela se tornou. E penso em como tudo começou, com um pedaço de bolo de fubá deixado na porta de uma estranha. Foi um gesto pequeno, nascido da minha própria solidão, mas às vezes eu acho, é só isso que é preciso, um pequeno gesto, uma ponte frágil sobre um abismo de silêncio, que pode acabar salvando não apenas uma vida, mas 2. A história de Elvira e Luna é um lembrete emocionante de que os maiores atos de heroísmo às vezes começam com um simples gesto de gentileza. É uma prova de que nunca é tarde para fazer a diferença e que a amizade pode florescer nos lugares mais inesperados. Quem aí já teve um vizinho que mudou sua vida? Ou já fez um pequeno gesto que acabou se tornando algo grandioso? Contem pra gente aqui nos comentários, vamos adorar ler as suas histórias. Se essa narrativa tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, que nos ajuda muito, e de se inscrever no canal para não perder nenhuma de nossas jornadas. E preparem o coração, porque em nosso próximo vídeo vamos contar a história de um velho faroleiro, uma carta de amor que esperou 50 anos para ser entregue e um segredo guardado pelas marés. Ativem o sininho de notificações para serem os primeiros a saber. Um grande abraço e até a próxima história!